Paz a todos, aqueles que estão presentes e aqueles que vão assistir essa ministração através das redes sociais. Sejam bem-vindos à Igreja da Vida. Hoje nós estamos em evento, nós estamos no café, né? Então é um pouco diferente. Você que está assistindo não vai ver, né? Mas eu quero já te convidar para estar conosco aqui em novembro, no dia 30 de novembro, nós estaremos fazendo também um café da manhã, um café entre irmãos, você está convidado. Nós temos ali no vídeo mesmo que você vai assistir, você já pode confirmar a sua presença, tá bom? Que você possa entender o que for falado aqui hoje. Eu acredito que desde sempre Deus preparou para que você possa ouvir e assistir essa ministração. O tema de hoje é um tema que talvez para alguma pessoa aqui, ou uma pessoa especialmente, ou você que está assistindo, vai ficar impactado, né? O tema de hoje é quem tem poder para expulsar demônios. 1 Samuel 16, 23 diz assim, bom, primeiro para você se interesse por esse assunto, né? Você precisa acreditar que existe demônios, né? Porque embora eles existam, uma das maiores façanhas de um demônio é passar desapercebido, né? Ou fazer com que as pessoas não acreditem que eles existam. Mas as escrituras revelam que eles existem. E estão por toda parte, mas não estão em todo lugar ao mesmo tempo, né? A Bíblia diz que quando Deus criou seres com capacidade de decidir, ou seja, com livre-arbítrio, e outros não. Então, os demônios fazem parte das criaturas de Deus que têm o livre-arbítrio. Eles puderam decidir. E eles decidiram se rebelar contra Deus. Mas é um número finito. Eles têm um número certo, eles não... Porque quem os levou à rebelião, que é Satanás, Satanás não cria, ele só destrói. Então o número de demônios que acompanhou Satanás na rebelião no céu, ele é finito. Já o número de anjos não é finito, porque Deus é o Criador, né? Então se Deus quiser, ele vai criando os anjos. Então o exército celestial é muito maior do que o número de demônios na face da terra aqui. Bom, mas a Bíblia revela que esses seres são poderosos em relação ao ser humano. Muito mais poderosos, muito mais fortes, muito mais inteligentes que o ser humano. Você já tinha ouvido essa explicação sobre o demônio, que ele é mais inteligente que o ser humano? Ele é muito mais... Afinal, ele está aqui desde o começo da civilização. Então ele sabe tudo. Conhece muito bem as escrituras também. Por isso que conhecer as escrituras não é sinal de salvação para ninguém. Porque os demônios conhecem e tremem, né, a respeito das escrituras. Então, nós vamos ver, entender hoje o que é que expulsa demônios, então. Como é que eu posso lutar contra esses seres que é muito mais forte do que eu e muito mais inteligente do que eu? Como é que eu posso lutar? Porque pode ser que você nunca teve nenhuma, ou nunca percebeu uma ação de um demônio na sua vida. E pode ser que depois dessa ministração você, peraí, tem alguma coisa errada. E eu preciso me livrar dessa coisa errada. Então, a Bíblia diz, lá em 1 Samuel 16, 16, versículo 23, diz assim, ó, e sucedia que, quando o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a dedilhava. Então, Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito maligno se retirava dele. Vou fazer uma pergunta que a gente vai responder no final. Quem expulsou esse demônio que estava em Saul? Foi a música? Eu já ouvi pessoas em podcasts, pessoas do meio cristão, dizendo que o que expulsou o demônio que estava em Saul foi
a música que Davi tocou na harpa. E aí ela vai falar, porque o louvor tem uma importância muito grande contra demônios. Na realidade, não tem. Mas nós vamos responder mais ali na frente. Quem é que expulsou o demônio aqui que estava em Saul? Só uma explicação, porque às vezes você lê o texto, né, e pega literal e acaba não entendendo. A maneira correta de entender a Bíblia é sempre relacionar com Deus, o Criador. Né? Então, característica de Deus: onisciência, onipresença, onipotência. Ele está em todo lugar, ele sabe todas as coisas e ele tem todo o poder. Característica de Deus principal é o amor. Deus ama aquilo que ele criou, especialmente a humanidade. Ele ama. Mesmo a humanidade tendo se rebelado contra ele lá no Éden, na pessoa de Adão. Não é? Então você vê como é que Deus mandou um espírito, da parte de Deus pode ser um espírito maligno, está escrito ali. Na realidade aqui é a vontade permissiva de Deus. Deus permitiu que um demônio entrasse ali no corpo de Saul. Para quem não sabe, Saul foi o primeiro rei de Israel. E Saul foi escolhido por Deus. Todos conhecem a história de Saul? Ou não conhece? Saul foi escolhido por Deus para dirigir Israel. Porque, irmãos, hoje você falar uma coisa dessa parece até um absurdo para nós, né? Israel era dirigido por Deus, pelo próprio Deus, o Criador. O próprio Deus dizia, ó, faz isso, não faça aquilo. O próprio Deus. Um dia, Israel chegou e disse, nós não queremos mais ser dirigidos por Deus. Parece um absurdo, né? Mas aconteceu. E Deus, ele não vai tomar lugar na sua vida se você não deixar. Deus não vai tomar conta da sua vida se você não deixar. Se você disser para Deus assim, Senhor, olha, eu vou em tal lugar, eu não quero que o Senhor vá, ele não vai. Mas não venha reclamar depois. Porque ele vai dar um jeito de você saber o seguinte, você não quer que eu vou, mas olha, você vai estar sujeito a isso, a isso, a isso, a isso. Mas eu respeito a sua vontade. Por isso que quando a igreja que está na terra prega o evangelho do reino, que é a salvação, e explica quem foi Jesus, o próprio Deus que se encarnou e habitou entre os homens, para justamente falar que o homem estava desligado de Deus e que a maneira do homem ser religado com Deus bastava crer nele e se entregar a ele. Você não pode obrigar a pessoa a crer nisso e nem aceitar. Ela tem o livre-arbítrio. Ela é nós somos uma parte dos seres criados que temos o livre-arbítrio. Então, se você diz não a Jesus, seja porque o homem te decepcionou, seja porque a sociedade te decepcionou, ou seja porque você tem o coração duro mesmo. A grande maioria da população da Terra tem o coração duro. Não quer saber de Deus. O que eu vou fazer? A gente vê isso todo dia, não é? As pessoas cada vez piores em relação ao seu próximo. Aí Deus respeita. Fala, você não me quer? Eu não posso te obrigar. Mas enquanto você estiver vivo, eu vou te mostrar que eu te amo. E se um dia você, antes de você morrer, você acordar e se entregar a mim, eu vou te receber de braços abertos. Estou te esperando. Em contrapartida, existem esses seres, os demônios, que vão fazer o que eles podem para que você nunca diga sim para Jesus. Nunca. Então, toda vez que você sentiu aversão a algum cristão, não os falsos cristãos, mas o cristão que fala que Jesus te ama, e você sentiu aversão, creia que naquele momento tinha um demônio ali perto de você, te influenciando a isso. Toda vez que alguém te convidou para um evento que tem características evangélicas evangelísticas, e você disse, eu não vou desse lugar, cheio de crente. Tenha certeza que um demônio colocou isso na sua mente. A decisão final foi sua. Mas você tomou essa decisão influenciado. Então, Davi era um moço temente a Deus. E quando Saul desobedeceu a Deus, escolhendo desobedecer, Deus disse, eu não quero que você dirija mais o meu povo, eu quero um rei que tenha temor de mim. Temor significa respeito. Que me respeite, saiba o que eu posso fazer. Então Deus
deixou de ter Saul como rei e escolheu Davi. Essa é a história de Israel, né? E é nessa situação que acontece isso. Quando o Senhor deixou Saul de lado, o demônio logo veio e tomou lugar na vida de Saul. E ele começou a odiar Davi, porque Deus agora estava com Davi. É nessa situação. Aí, o rei ficou lá, possuído pelo demônio, e Davi tocou uma harpa, e o demônio saiu. A pergunta é, quem expulsou o demônio que estava nesse rei chamado Saul, que tinha rebelado-se contra Deus? Quem foi que expulsou? Foi a música? Foi Davi que estava tocando? O que foi? A gente vai responder daqui a pouco, tá bom? A Bíblia também revela que existem os demônios. Está lá em Efésios 6,12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Bom, lugares celestiais, é assim, ó. Eu vou imaginar aqui o sistema de governo que a gente conhece. Como é que é o nosso sistema de governo aqui? Presidente, governadores, prefeitos e os subordinados correspondentes, não é assim? Aqui. E essa classificação de demônios é semelhante ao reino do adversário das nossas almas, do diabo, né? Então, ele é o presidente, ele tem governadores, ele tem prefeitos e aqueles que seguem. É por classe mesmo os demônios. Então, por quê? Porque ele é finito. Ele não pode ter um demônio para cada pessoa. Então, ele tem o quê? Os governos da terra. Então, se ele tem uma potestade governando o presidente de um país, olha como esse país está ruim. E aí ele espalha as hostes demoníacas pelos governos, prefeitos, né? E nós sabemos, dando exemplo do Brasil, nós temos o quê? Deputados, senadores, temos judiciário, temos vereadores, não é? Imagina se no Brasil todas essas autoridades forem endemoniadas. O que vai acontecer com o povo? Vai sofrer. Sim ou não? Por isso que a Bíblia diz, quando o justo governa, o povo se alegra. Mas quando é ao contrário, o povo sofre. E é isso que acontece no mundo inteiro hoje. Vai ter um dia que vai terminar? Vai. A Bíblia diz que vai terminar esse governo maligno. Mas hoje nós vemos que é assim que acontece. Quando os grandes líderes do mundo se reúnem, não é para tratar do povo. É para que eles perpetuem no poder. Ou não? Senão o mundo estaria o quê? Uma maravilha. Não é? Então, a própria Bíblia revela que existem os demônios. Não adianta alguém negar para você que não exista. Lá em Marcos 16, 17 diz assim, ó, estes sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novos idiomas. Mas vamos nos pegar aqui, ó. Em meu nome expulsarão os demônios. Pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. E porão as mãos sobre enfermos e sararão. Ora, o Senhor, depois de ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com sinais que se seguiam. Amém. Bom, o Senhor escolheu os seus representantes aqui na terra. Porque o tempo de Jesus pregar aqui, o seu ministério, foi muito curto. Quanto tempo durou o ministério de Jesus? 3 anos. Sim? Bom, Jesus disse no final do seu ministério, disse que a igreja, os apóstolos, iriam fazer coisas maiores do que ele fez. Aí nós pensamos o quê? Bom, se Jesus ressuscitou Lázaro, eu vou ressuscitar no mínimo umas 100 pessoas. Se Deus alimentou na primeira multiplicação dos pães 7.000 pessoas e depois 5.000 pessoas, eu vou alimentar pelo menos uns 30.000. E Jesus disse que eu vou fazer muito mais. Esse é o erro da humanidade. Achar que Jesus veio para tratar dos assuntos deste mundo. Jesus veio para salvar aquilo que havia se perdido. Foi lido aqui hoje. O que se perdeu? Se perdeu a comunhão. A humanidade perdeu a comunhão com Deus. Aonde que ela perdeu a comunhão? Lá no Éden. Nós somos descendentes de quem? Biblicamente falando,
de Adão e Eva. Se Adão, como punição pelo seu pecado, ou como consequência do pecado, se desligou de Deus, toda a humanidade está desligada de Deus. E nós vemos o quê? Que Deus mostra isso quando enviou o dilúvio na terra. Todos faleceram, a não ser Noé e sua família. E a humanidade continuou com a sua natureza caída. Olha como estamos hoje. É a prova que o homem por si só não consegue se religar com Deus. Não há regeneração do espírito, não há regeneração da alma só pelo homem. Você pode dizer, mas pastor, eu conheço pessoas boníssimas. Eu também, muito melhores do que eu. Pessoas honestas, muito mais do que eu. É uma força de expressão, né? Mas isso não, o homem não consegue se religar com Deus sozinho. O homem não consegue se religar com Deus conhecendo as Escrituras, a não ser que as Escrituras, ao revelar Jesus, ele crê em Jesus e se entrega a ele. Nós temos explicado que o crer em Jesus é crer que ele morreu no nosso lugar. E se arrepender para a salvação significa aceitar o sacrifício de Cristo para você. Porque se você aceita que alguém pagou uma conta para você, o que você está dizendo quando você aceita que uma pessoa pagou a conta para você? Você declara para todo mundo que você de verdade tinha uma conta, que você tinha um débito. Então, quando você aceita o sacrifício de Cristo para você, você está declarando que você acredita que você tinha um débito com Deus. E a maneira de pagar esse débito foi através de Jesus, que você não poderia pagar. Mas Jesus pagou para você. Então, quando você diz, eu creio em Jesus, esse crer para valer, você precisa acreditar que Jesus pagou o preço pelo nosso pecado, ou seja, pelo seu pecado. Quando isso ocorre, acontece um milagre na nossa vida. A Bíblia diz que tudo se fez novo, de imediato. Está falando das coisas aqui? Não. Está falando da nossa alma e espírito. Tudo se fez novo na alma e espírito. Que há um reflexo na nossa carne, há mesmo. Né? Há um reflexo. Mas tem gente que não vai dar tempo do reflexo mudar a pessoa toda. Por exemplo, a Bíblia conta a história de um homem que era ladrão, com certeza ele deve ter prejudicado pessoas. A Bíblia não fala se ele matou alguém, mas ele foi crucificado junto com Jesus. Ele foi crucificado junto com Jesus. Mas ali na agonia, deu um estalo nele. Ele começou a olhar para Jesus, Jesus não murmurando, como Jesus não lamuriando, Jesus não amaldiçoando aqueles que o prenderam, que estavam matando ele. Pelo contrário, Jesus falando para que o Pai perdoasse eles. De repente deu um estalo nele e falou, peraí, esse homem não fez nada. E ele não está culpando ninguém que está matando ele. E eu aqui que matei, roubei, o que eu estou fazendo aqui que eu não me arrependo? Ele disse o que para Jesus? Ele disse, Senhor, na verdade eu sei que eu devo estar aqui, mas o Senhor não. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O que ele está dizendo? Senhor, o Senhor é o Rei dos Reis. O Senhor tem um reino que não é daqui. Lembra-te de mim. E Jesus disse o que para ele? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Esse é o aceitar a Cristo. Reconhecer que nós temos uma dívida para com Deus. E aceitar que Jesus morreu no nosso lugar. É claro que quando acontece isso, você deixa de pertencer a esse mundo, espiritualmente falando, e passa a ser de Jesus. E os demônios não querem isso. O que os demônios fazem? Separam homens e mulheres, colocam na mente deles que eles precisam se enriquecer através da religião. E cria ali também o clima para que todo mundo olhe só os escândalos, para que as pessoas que realmente querem, que já sabem que, na realidade, a pessoa não é isso. Isso aqui, como a Bíblia diz, é só um meio de locomoção aqui na Terra. Você nunca percebeu que, de repente, nas suas meditações, ou sou só eu que faço isso? Você fala, peraí, mas eu não sou isso aqui, eu estou dentro daqui. Eu sou um ser que está dentro da carne, mas eu não sou isso aqui. Isso aqui é só o meu
veículo para me mover aqui na terra. Paulo fala isso. Eu estou para deixar o tabernáculo e logo me encontrarei com o meu Senhor. Né? Você nunca pensou assim? Não, só eu? Quem mais pensou? Pelo amor de Deus. Mas pelo menos 2 pessoas. Ai, graças a Deus. Ai, sei que era só eu que estava. Né? Mas talvez agora você comece a pensar nisso. Né? Você olha no espelho e fala, mas, puxa, eu sou bonitão, sou bonitona, mas eu estou usando apenas esse veículo aqui. Mas um dia eu vou deixar esse veículo. Quem eu sou realmente vai sair daqui. Para onde eu vou? O que vai acontecer comigo? A Bíblia responde. Um exemplo foi esse. Né? O ladrão disse, Senhor, lembre-se de mim. Você já disse para Jesus de alguma forma, Jesus, lembra-te de mim? Aí você pode falar, pastor, eu não. Porque o homem estava morrendo. Nós também. Nós também estamos morrendo. Então aceitar Jesus é como aquele homem, Senhor, lembra-te de mim, porque eu sou pecador. Eu tenho uma dívida com o Senhor, lembra-te de mim. Sabe qual vai ser a resposta de Jesus para você? Você estará comigo no paraíso. Porque você buscou em mim a solução. Bom, então, você já viu o quê? Que a Bíblia revela que existem demônios e que esses demônios são organizados e poderosos e que comandam nações. O que tem nas nações? Pessoas. Então eles comandam pessoas. Né? Aí a pessoa fala, não, mas olha, a pessoa vem aqui buscar orientação e diz, mas sou uma pessoa tão boa, eu não faço mal para ninguém, mas olha como está a minha vida agora, de repente começou a enfermidade em casa, começou a ter discussão, eu não sei o que está acontecendo. Você acha que por causa da sua bondade e honestidade o demônio não vai atacar você? Se o demônio veio para matar, roubar, destruir, enfermar, enganar, você acha que ele vai poupar você só porque você é honesto? Ah, mas eu tenho uns talismã lá em casa, eu coloco de frente para a porta, não entra mal nenhum. Está parecendo aqui, aquele que falou que o demônio saiu porque Davi tocou a harpa. Será que isso adianta contra o demônio? Muito bem. Atos 16 diz assim, e aconteceu que indo nossa oração, nos saiu ao encontro uma jovem, que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo, estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isso fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao espírito, em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Bom, aqui é um evento de expulsão de demônios, né? Paulo encontrou o quê? No seu caminho, uma moça. Que ela, quando viu Paulo e os outros discípulos, ela começou a elogiá-lo. Quem é que não gosta de elogio? Por isso que nós sozinhos não temos a mínima chance contra um demônio. Você pode chegar assim, não, estou vendo aquela pessoa, outro dia me tratou mal, ela só pode estar endemoniada. Hein? Nem sempre, viu, irmãos? Nem sempre. Aí você chega lá para expulsar o demônio, ela fala, poxa, como você está bem vestido. Olha, você é uma pessoa legal, olha, você é a pessoa mais legal que tem aqui. Tá bom, eu não vou expulsar. Né? E se ela estiver endemoniada mesmo? Aquilo que está nela começa a te influenciar. E às vezes a influência que a pessoa recebe ali, ela leva para casa. E aí, se é o marido, trata mal a esposa. Se é a esposa, maltrata o marido. Já não vê luz no lar. É assim que acontecem as coisas. E como é que você vai expulsar se você não consegue discernir? Então nós vamos descobrir quem é que tem poder para expulsar demônios. Como é que o demônio é expulso? Só tem uma maneira, né? Hoje, quem tem o poder de expulsar os demônios? A Igreja de Jesus Cristo o tem. E somente a Igreja de Jesus. Lembra que eu falei? Está escrito que a Igreja iria fazer muito mais do que Jesus fez? Jesus teve 3 anos de ministério.
ele convenceu que ele é o Messias, ainda precisou reafirmar depois da ressurreição 12 homens, sendo que um desses 12, um traiu. A igreja está há mais de 2025 anos na Terra. Então a igreja fez muito mais em termos de divulgação do Evangelho do que Jesus. Mas é Jesus que opera através da igreja. Então essa palavra já se cumpriu. A igreja fez muito mais. Quando Pedro pregou pela primeira vez, 3.000 pessoas aceitaram Jesus. Você conhece alguém que pregou uma vez e 3.000 pessoas já aceitaram Jesus verdadeiramente? Ele foi preso por isso. Depois que ele saiu da cadeia, ele pregou de novo, mais 2.000 aceitaram Jesus em seguida. Então, em 2 pregações, através de Paulo, Jesus salvou 5.000 pessoas. Então a igreja já fez, em termos de alcançar almas, muito mais do que Jesus como homem fez. Então já se cumpriu. Então, é claro que o adversário das nossas almas, ele fica maluco quando você prega o evangelho do reino. Então, para estimular você perder a vontade de pregar, ele vai te influenciar, ele vai tentar te influenciar a você pregar para uma pessoa que já fez a sua escolha. Ou que ele já induziu, está firme, ele tem ela na mão mesmo. E a primeira resposta dessa pessoa é: eu já tenho minha religião. E de Jesus? Eu tenho Jesus desde que nasci. Está perdendo seu tempo, vai pregar para alguém que não tenha. Aí você fala: não vou mais pregar. Eu estou cansado de receber não. Eu estou cansado de ouvir essas pessoas sempre dando a mesma desculpa e ainda falando mal de mim por trás. Mas sabe o que acontece? Se você não pregar, ela vai continuar assim. E se ela continuar assim, depois que nós deixarmos o tabernáculo e ela deixar o tabernáculo, deixar o corpo dela, ela vai morrer eternamente. Morrer eternamente não é desaparecer. Morrer eternamente é passar a eternidade com dor, tristeza, nas trevas e torturada. Sem Jesus, né? Na realidade, uma definição de inferno é o local onde Deus não está. Onde Jesus não está. Porque Jesus é tudo de bom. Jesus é paz e alegria. E a pessoa passar a eternidade num lugar onde não tem isso é terrível. Um outro engano que as pessoas têm: se eu for para o inferno, eu vou encontrar um monte de gente lá. Eu não vou sofrer sozinho. Mentira. O inferno é lugar de tormento. Não há um milésimo de segundo de alegria ou de satisfação. A Bíblia explica isso. Então como é que eu vou expulsar os demônios? Como é que eu vou expulsar o demônio? Se eu encontrar um. Alguém já se deparou com alguém endemoniado? Levanta a mão então, né? E o que você fez, irmão Dalice? E ele saiu? Nós fomos uma vez expulsar, nós fomos fazer uma visita na casa de um jovem aqui no Jaguaré, eu e o irmão Horácio. E nós chegamos lá, e ele nos tratando muito bem e tal, estava passando necessidade, nós levamos ali uma cesta básica e tal, né? E começamos a conversar e tal, de repente ele mudou. Mudou o jeito dele falar, e olhou para o Horácio e falou assim: você quer me expulsar, é? Você veio aqui para me expulsar? Você não pode me expulsar, porque você assiste televisão. O diabo ele inventa a mentira e depois ele quer tomar a base na mentira que ele fez. Porque naquela época ainda tinha cristãos que achavam que não podia assistir televisão. Não sei se você conheceu, lembra dessa época? Quem assistiu televisão está em pecado, não pode ir na praia, não pode ir no circo. Né? Tinha todas essas coisas. E o Horácio é muito sábio. Eu estava no começo do meu caminho com Jesus, mas o Horácio já estava há muito tempo. Ele falou: demônio, eu vim aqui te expulsar, não por aquilo que eu faço ou deixo de fazer. Eu vim te expulsar em nome de Jesus. O demônio esguelou um pouquinho, mas foi embora. E se você não soubesse disso? E se o irmão não soubesse? Eu não sabia. E se o irmão não soubesse, não fosse uma pessoa que já tinha esse preparo? Ele fala: então tá bom, demônio, desculpa aí. Né? A Bíblia relata um caso muito parecido. Quando os religiosos viram Paulo expulsar os demônios das pessoas, em nome de Jesus, eles falaram: eu também vou. Vamos lá, eu conheço um cara que está endemoniado. E chamou seus 6 irmãos e foram lá expulsar o demônio.
Chegando lá, eles falavam assim, demônio! Aí o demônio, com desdém, nem olhou para eles, né, direito. Quem são vocês? Nós vamos expulsar vocês em nome de Jesus de Paulo. Aí o demônio virou para ele, quem virá? Desdenhando e disse, Jesus eu conheço, Paulo também, mas vocês quem são? E deu uma surra nos 7, naquele que convidou e nos 6 irmãos, e tiraram a roupa deles ainda. Eles tiveram que voltar envergonhados, sem roupa, para casa. O que expulsa demônios, irmãos? Já que a ministração de hoje afirmou para você que os demônios existem, que eles estão na terra, que eles não estão em todo lugar, mas estão em muitos lugares, que estão nos governos, porque é para isso que eles foram destinados, para governar a terra. A terra era para ser de quem? Para ser nossa, o ser humano, era para ser. Porque o Senhor deu a terra para Adão e deu a administração para ele. Sabe o que ele fez? Ele entregou tudo para Satanás. Quando ele desobedeceu, ele entregou a terra, o mundo, para Satanás. E desde então, Satanás ele é o príncipe deste mundo. E tem atormentado, tem matado, tem feito pessoas adoecerem. E como é que eu vou vencer ele, se ele é mais inteligente do que eu e mais poderoso? Como que eu vou vencer? Ah, já aprendi. Então vamos responder, né? Então, já sei, vou comprar uma harpa. Está lá escrito. Eu vi aqui, o pastor leu, que quando o demônio quis atacar Davi lá, né? O rei, ele fez o quê? Tocou a harpa e o demônio fez o quê? Deu linha. Aí, solução, irmão Dalice? Pode comprar uma harpa. Se você acredita que a harpa expulsa demônio, eu te aconselho a comprar aquelas gigantes, sabe, de filme, aquelas bem grandonas, que tamanho maior que você, e mesmo assim não vai adiantar. Mas, pastor, está escrito lá que ele tocou e o demônio foi embora. Por isso que você precisa ler, como a irmã Márcia falou, ler a Bíblia. Se você voltar um pouquinho à leitura, você vai ver que Deus disse assim para Saul, Saul, você vai até esse inimigo e você vai destruir ele e vai destruir os bens que ele tem. Não traga nada para a minha terra. Não traga nada para Israel. Saul falou, sim, Senhor, deixa comigo que eu vou lá. Eu sou o rei. Chegou lá, o Senhor deu poder para o exército de Israel e eles desbarataram toda aquela nação. Só que Saul pensou o quê? Bom, eu vou levar o rei vivo para mostrar para o meu povo lá que eu prendi o rei. Aí eu mato ele lá. E ele viu que o gado daquele povo, as ovelhas, tudo, eram muito bonitos. Ele não matou. Ele não destruiu como o Senhor mandou destruir. Ele trouxe também para Israel. Ele desobedeceu a Deus. E Deus disse, eu estou aborrecido com Saul. E por estar aborrecido com Saul, eu vou tirar o meu espírito de Saul. E Deus se agradou de quem? De Davi. E Deus disse, e porei o meu espírito em Davi. Então, né, agora voltamos aqui. Quando Davi tocou a harpa, quem expulsou o demônio não foi a música e nem Davi, mas sim o Espírito de Deus, o próprio Deus que estava em Davi. Aonde Deus está, o demônio não pode ficar. Aí você consegue ter o quê? Uma concordância bíblica. E hoje, quem tem poder para expulsar os demônios? A Igreja de Cristo. Quem é a Igreja de Cristo? A Igreja de Cristo é a igreja que nunca perde um membro. A Igreja de Cristo é a igreja que ninguém sai da Igreja de Cristo. É aquela formada por aqueles que creem em Jesus. E como eu já disse, crer significa receber, aceitar o sacrifício de Cristo para si e entregar a vida para Ele. Eu não posso entregar a vida da Márcia para Jesus. A vida é dela. Mesmo ela não pode entregar a minha vida para Jesus, porque a vida é minha. Ou eu não posso entregar a sua vida. Só você pode. Então, quando você ouve o Evangelho, o próprio Deus te convence. Fala, olha, essa é a verdade. Jesus é o único caminho mesmo para a salvação. Hoje, no tema, Jesus é o único que pode expulsar demônios, porque ele já os venceu. Ele os venceu na cruz do Calvário. Os venceu na ressurreição. Jesus venceu Satanás e os demônios lá na terra dos mortos, quando ele ficou 3 dias e 3 noites, quando ele subiu
depois de ter pregado, aqueles que aceitaram ele, subiu junto com ele. A Bíblia diz que Jesus levou o cativeiro com ele. Jesus venceu. Então, quando um demônio hoje se apresenta para você, se você entregou a vida para Jesus e faz parte da igreja de Jesus, não é que você faça parte da igreja nome A, nome B, não. Você tem que pertencer à igreja de Jesus. A placa é invisível. Ela é universal, não é universal, então você vai entender. Também não posso falar que é mundial. É aquela que não tem placa, é formada por aqueles que realmente creem em Jesus. Nós aqui somos uma parte dela, da igreja que você não vê. Outra igreja lá, você pode dizer, que ela tem 10 mil membros, 20 mil, 100 mil membros, mas todos entregaram a vida para Jesus, crendo que Jesus é o Senhor. Nós fazemos parte da mesma igreja. Agora a igreja pode ter milhões. Se lá nunca ninguém entregou a vida para Jesus, não fazem parte da igreja de Jesus. Essa igreja não tem poder. Mas a de Jesus tem, porque Jesus habita na igreja dele. Então não há outro meio. Diante disso, as pessoas muitas vezes passando por dificuldades que a ciência não explica, a sociedade não consegue explicar, a religião explica, mas a pessoa fala assim, eu não acredito em demônio. Que bobagem! Eu tenho que fazer as coisas certas aqui. E você fala, olha, o mundo espiritual ele é real, ele é mais real do que aquilo que nós vemos. Mas se você não acredita, tá bom assim para você? Não, não tá, tá péssimo. Então você tem que procurar alguma coisa diferente. Dá uma chance para Jesus. Jesus disse assim, aqueles que estão cansados e oprimidos, venham a mim, que eu vos aliviarei. Em mim vocês encontrarão descanso para as vossas almas. Então Jesus é o Shabat. Shabat significa descanso. Não é um dia da semana. Não é uma igreja física. Não é uma religião. Não é bons pensamentos. Não é mantra. É uma pessoa, Cristo Jesus. Ele diz, vinde a mim. Como é que eu vou a mim? Aceite o sacrifício dele para você. Se entrega a ele. Se ele quiser que você vá numa igreja, se ele quiser que você frequente uma igreja, ele vai te mostrar qual é. Se ele também não fala para você, não quero que você vá na igreja nenhuma, quero que você saia pelo mundo pregando o evangelho, ele vai te convencer, porque você é dele. Mas ele vai mudar a sua vida. Os demônios não vão poder mais tocar em você. Pelo contrário, você vai começar a se aperceber onde você chegar no local, sem dizer uma palavra, você vai incomodar. Como quem foi que falou aqui, não lembro quem agora, mas as pessoas têm ódio da gente. Nunca viu a gente, olha pra gente. Sabe por quê? Porque o demônio que está nela vê Jesus que está em você. Então, esse negócio de raiva é que ela quer sair dali o mais rápido possível. Ela quer ir embora. Se você lê o livro Filhos do Fogo, o rapaz conta a história que ele estava endemoniado. Ele sabia disso. E um dia chamavam ele para ir na igreja. Ele ia nas igrejas. Ele ficava no cantinho zombando e tal. Aí um dia chamaram ele para ir numa igreja não muito grande. Ele foi, achando que ia ser igual. Quando o carro estacionou no estacionamento, o demônio falou para ele, não saia do carro. Ele falou, mas por quê? Não saia do carro, porque eu não entro nessa igreja. Porque essa igreja a gente não pode entrar. Eu falei, não, mas eu vou entrar. Eu quero, eu estou gostando dos louvores. Estava tocando louvor. Ele falou, não, vai entrar, não entra. E ele insistiu. A hora que ele pôs o pé fora do carro, ele desmaiou. Aí a pessoa contaram, mas o que aconteceu com você? Você ficou doido, você ficou com uma força, você não queria sair de jeito nenhum, precisou vir um pastor. E os irmãos lá da igreja, e fizeram aqui uma oração, e você gritava, e de repente você ficou sereno. O demônio não tem medo de igreja onde Jesus não é o Senhor. Onde Jesus é o Senhor. Onde realmente quem frequenta, quem prega o evangelho da salvação, ele odeia. Ele não quer. Coloca desânimo na gente, tristeza.
para ver se a gente desiste. Mas enquanto nós estivermos aqui na terra, a gente prega o evangelho do reino. Resumindo o evangelho do reino, só há um jeito de salvação, é Jesus Cristo, não tem outro. Não é igreja, não é pastor, não é reverendo, não é ser mestre em teologia, não é. É aceitar o sacrifício dele para você e se entregar a ele. Acabou. Se alguém falar para você, não, Jesus salva, mas você tem que fazer tal coisa, é mentira. Se alguém falar para você, Jesus salva, mas você tem que guardar o sábado, é mentira. Se alguém falar para você que você entrega a vida para Jesus, mas você tem que fazer mais alguma coisa, subir no monte, descer no monte, ir tal igreja, deixar de tal igreja, é mentira. A salvação é única, exclusivamente em Jesus Cristo. Foi ele que morreu, ele derramou seu sangue na cruz do Calvário. Derramou todinho. Tanto que ele morreu fora da hora, né? Porque os romanos falaram, pô, já morreu? Jesus agonizou das 9 da manhã às 3 da tarde, na cruz. E às 3 da tarde ele morreu. Derramou todo o seu sangue. No período que a Bíblia determinou. Tanto que os romanos precisaram furar ele do lado para saber se ele tinha morrido mesmo. Foi por isso que eles furaram Jesus. Quando furaram, saiu o restinho do sangue e a água. Todo o sangue de Jesus foi derramado. E aí você vai acreditar que você precisa fazer mais alguma coisa? Não, mas existe teologia sobre isso. Mas existe organizações internacionais que dizem que eu preciso fazer mais alguma coisa. Bom, você prefere ficar com Jesus ou com essas organizações? Jesus não complica. Quem complica é o homem. Agora, você tem que estar disposto a fazer aquilo que, depois de entregar a vida para Jesus, o que Jesus mandasse a fazer. Né? E você vai ver que não é difícil, não é pesado. Porque mesmo Jesus sendo o Senhor, quando Ele nos manda fazer algo, Ele é suave. É a gente que complica, né? Jesus fala assim, vai lá e abre a porta. Aí você fala, vou abrir a porta e vou limpar toda a frente. E vou limpar as cadeiras e vou pintar a igreja. Aí chega para a irmã Mônica e fala, é difícil você ver Jesus, viu? E por quê? Eu abri a porta, limpei a frente, pintei a parede, tudo, limpei as cadeiras. Mas o que Jesus mandou fazer? Ele mandou abrir a porta. E o resto? O resto foi eu que quis fazer. E você está cansado? Então nós complicamos, né? O evangelho é simples. Entregue a sua vida para Jesus, crendo que Ele é o Senhor. Aceita o sacrifício dele para você. Aceita. Ele não está pedindo mais nada. Não mandou você vender casa, não mandou você vender carro, não mandou você deixar a família, não mandou nada disso. Só dá uma chance para Jesus. E mesmo assim as pessoas não querem. Enquanto há tempo, enquanto há vida, há tempo. Mas depois que terminar essa vida aqui, acabou. Depois é o juízo. A escolha ainda é nossa. Que essa palavra encontre um lugar na sua alma e que você possa replicá-la. Né? E se você não entregou a vida para Jesus, pense nisso. Jesus está te aguardando. A ressalva é, se houver tempo. Deus abençoe você, abençoe sua casa, sua família. Até o próximo culto. Amém.